Meu codinome, Profetor. Vamos dar continuidade ao estudo de trigonometria. Na nossa última aula, a gente estudou exaustivamente o triângulo retângulo, mas não existe apenas o triângulo retângulo. Existem, ao todo, 6 tipos de triângulos. E nós vamos verificar quais são eles agora. Então, estamos aqui. Continuidade da trigonometria. 6 tipos de triângulo. 6 tipos de triângulo. Você tem aqui o escaleno, 3 lados diferentes. 3 lados diferentes. É o escaleno. Isósceles, 2 lados iguais, portanto, um lado diferente. Equilátero, 3 lados iguais. Retângulo, o que já estudamos exaustivamente, tem um ângulo reto, 90 graus. E, portanto, os outros 2 ângulos são agudos, porque a soma interna de um triângulo é 180 graus, não é isso? Se um ângulo é 90, a soma dos 2 outros é mais 90. E o total vai ser 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. E acutângulo, que tem 3 ângulos agudos. Acutângulo vem de agudo, tem 3 ângulos agudos. Obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. E aqui eu repito essa maravilha dessa equação, que vale para qualquer polígono. Não importa o número de lados e nem se é regular ou irregular. Se é um triângulo, um quadrilátero, pentágono, hexágono, octógono, 20 lados, 50 lados, e se são torto ou direito, não importa. Esta lei é sempre válida. O somatório dos ângulos internos de qualquer polígono vai ser o número de lados ou de vértices, que é a mesma coisa, menos 2 vezes 180 graus. O próprio triângulo tem 3 lados, então n igual a 3. Menos 2 fica 1. 1 vezes 180 dá 180 graus. O quadrilátero ou retângulo tem 4 ângulos retos, 4 ângulos 90 graus. 4 vezes 90 dá 360. E realmente, se eu pegar 4 lados aqui, 4 menos 2 dá 2, vezes 180, 360. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, não se esqueça de memorizar esta equação. E aí nós vimos que para o triângulo retângulo não há mais mistério, nós trabalhamos em cima dele exaustivamente. Mas e para calcular os demais triângulos? Para qualquer deles, vale essas 2 leis maravilhosas aqui, ó, lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos se aplica para triângulos que todos os ângulos são menores que 90 graus. Tá? É o exemplo aqui, ó. Isso aqui não é um triângulo equilátero. Não precisa ser um triângulo equilátero, mas poderia ser. Equilátero aqui, ó, que os 3 lados são iguais. Mas esses lados aqui não obrigatoriamente são iguais. Então vamos ver como se aplica a lei dos senos
para um triângulo, um acutângulo, ou seja, os três ângulos são agudos. É o caso aqui. Qualquer triângulo acutângulo. A sobre o seno de alfa, que é o ângulo oposto a A, é igual a B sobre o seno do ângulo oposto ao lado B, que é igual a C sobre o seno do ângulo gama, tá? Então, se você tem o lado C e o lado B e apenas dois ângulos, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, digamos que você tem o lado C e o lado B e dois ângulos. Tendo dois ângulos, você calcula o terceiro ângulo. E para calcular um dos lados, digamos o lado A, como você já tem os três ângulos, você vai ter A sobre o seno de alfa, vai ser igual a B sobre o seno de beta. B sobre o seno de beta, que é o ângulo oposto. E assim sucessivamente, ou C sobre o seno de gama. Tá? C sobre o seno de gama, onde gama é o ângulo oposto. Assim, você calcula qualquer triângulo acutângulo, cujos ângulos são menores que 90. E para calcular fazer os cálculos em triângulo obtusângulo, obtusângulo vem de obtuso, tá? Como eu já disse, obtusângulo vem de obtuso, onde um ângulo é maior que 90 graus, tá? Então, nesse caso, vale a lei dos cossenos, que diz que A ao quadrado é igual a B2, que é o vizinho, o adjacente, ao quadrado, mais o outro adjacente ao quadrado C2, menos 2BC cosseno alfa, onde alfa é o ângulo oposto a A. Para calcular o lado B, você tem B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de beta, que beta é o ângulo oposto ao lado B. Para calcular o lado C, vai ser C2 é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de gama, em que gama é o ângulo oposto a C, ao lado C. Assim, você, com essas duas leis, lei dos senos e lei dos cossenos, você consegue calcular, trabalhar, resolver tanto os ângulos quanto os lados de qualquer desses triângulos, tá? De qualquer desses triângulos aqui. Então, se o triângulo é um acutângulo, ou seja, os três ângulos são menores que 90, lei dos senos. Se um dos ângulos é maior que 90, você aplica a lei dos cossenos. E aqui eu encerro essa nossa aulinha, lembrando que terá continuidade. Existe muita coisa pela frente, a trigonometria é vasta e vamos estudar ainda arco-soma, arco-metade, tá? Para senos e cossenos. Vamos estudar tangente, cotangente, secante, cossecante e suas aplicações. Então, eu fico aqui por enquanto, para não alongar muito a aula,
E peço, por gentileza, se você gostou desta aulinha, lembre de recomendar o Profetor, que é o meu codinome, para seus irmãos, colegas de sala de aula, amigos, tá? E eu fico muito agradecido. Dê um joinha, um ok, um gostei e recomende para todos os seus colegas e amigos e irmãos, ok? Fico muito grato. E como sempre disse minha mãe, o saber não ocupa espaço. Muito obrigado.